Imagine a seguinte situação. Você descobre que em algum lugar da sua casa existe uma comunidade de habitantes desconhecidos que nem mesmo são humanos e que você está prestes a descobrir por acaso. O que você não imaginou que encontraria nem nos seus piores pesadelos. Pensou? Pois é o que você vai ver agora aqui, com a gente no Em Torno da Fogueira. Então não demora, se inscreve, deixa like, tome seu lugar em torno da fogueira e vamos pro vídeo. A colmeia macabra. A primavera estava no auge e as flores do jardim pintavam um gramado verde e bem cuidado ao redor da propriedade de Rafael. Ele era um apicultor veterano, acostumado com o ciclo das colmeias e a melodia do zumbido constante das abelhas. Sentia-se em harmonia com a natureza. Seu pequeno apiário prosperava a cada dia e ele se orgulhava da qualidade do mel que ia produzindo, e era conhecido por sua pureza e sabor inigualável. Um dia, porém, ao caminhar por uma parte isolada de suas terras, uma área que ele raramente visitava, Rafael notou algo incomum. Entre as árvores retorcidas e a vegetação densa, uma colmeia pendia de um velho carvalho, parcialmente oculta por cipós e musgo. Mas era uma colmeia enorme, maior do que qualquer uma que ele já tivesse visto, e com uma forma irregular, de aparência quase orgânica, como se estivesse viva e pulsante. O apicultor ficou intrigado. A colmeia tinha quase o tamanho de uma pessoa. Ele não se lembrava de ter visto aquela colmeia antes, e o seu instinto de apicultor despertou nessa hora. Decidido a investigar, Rafael se aproximou com cautela. À medida que ele se aproximava, um cheiro doce, quase enjoativo, ia invadindo suas narinas. Não era o aroma agradável do mel, era algo intenso, como um toque metálico. Ele estendeu a mão para tocar a superfície da colmeia e, quando fez isso, sentiu uma vibração sutil, quase como um coração batendo. Nesse instante, um calafrio percorreu sua coluna, mas ele afastou a sensação, convencendo-se de que era apenas coisa da imaginação. Naquela mesma noite, enquanto dormia, ele despertou de repente com um zumbido alto e insistente, como se um enxame inteiro de abelhas estivesse dentro do seu quarto. Ele se levantou, assustado, mas ao acender a luz, o zumbido cessou de repente, deixando apenas o silêncio pesado e opressor à sua volta. Com o coração batendo acelerado, ele tentou voltar a dormir, mas uma sensação de estar sendo observado o mantinha inquieto. No dia seguinte, ao retornar à colmeia estranha, Rafael notou algo ainda mais perturbador. As abelhas não se comportavam como de costume. Elas não voavam de flor em flor. Em vez disso, pareciam estar patrulhando a área ao redor da colmeia, formando padrões organizados como se estivessem em alerta. Quando ele se aproximou, as abelhas imediatamente voaram todas em sua direção, atacando com uma ferocidade que ele nunca havia experimentado antes. Mesmo após se afastar correndo, as abelhas continuaram a persegui-lo, como se estivessem programadas para não deixá-lo escapar. Assustado e confuso, Rafael decidiu buscar ajuda. Ele consultou livros sobre apicultura e até contatou colegas apicultores, mas ninguém parecia ter respostas para o comportamento anormal daqueles animais. E as coisas pioraram quando ele começou a perceber que as abelhas o seguiam onde quer que ele fosse, mesmo longe da propriedade. Elas estavam em sua casa, zumbindo nas janelas, esperando por ele no portão e até mesmo dentro de seu carro. Era como se ele estivesse marcado por elas. Determinado a destruir a colmeia, Rafael preparou uma fumaça pesada para afastar as abelhas e voltou ao local com equipamentos de proteção completos. Mas ao se aproximar, a fumaça parecia ter pouco efeito. As abelhas se agitaram, formando uma nuvem densa ao redor dele, zumbindo em uma frequência que parecia ressoar em toda a sua mente, causando-lhe dores enormes na cabeça e uma sensação de náusea. No meio desse caos, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo. Quando viu, no interior da colmeia, através de uma pequena fenda, uma forma grotesca e indistinta, mas inegavelmente humana. A colmeia não era apenas um lar para as abelhas,
Era um casulo, ou talvez um túmulo. As abelhas estavam protegendo algo, ou alguém. Desesperado, ele rasgou a colmeia aberta e o que encontrou lá dentro o deixou sem fôlego. Envolto em uma substância semelhante à cera, um corpo estava parcialmente decomposto, mas era possível ainda distinguir os traços de um rosto humano. E esse rosto era o de sua esposa, Helena, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Rafael havia procurado por ela em todo lugar, sem nunca imaginar que seu corpo estivesse ali, tão perto. A horrível verdade era que Helena havia se transformado em algo inumano, uma rainha macabra que comandava aquelas abelhas como um exército sinistro. Antes de que pudesse reagir, o apicultor sentiu uma picada aguda em sua nuca, e depois outra, e mais outra. As abelhas estavam em frenesi. Ele tentou correr, mas suas pernas fraquejaram. Então ele caiu de joelhos, sentindo o veneno se espalhar por todo o seu corpo. E a última coisa que viu, antes de perder a consciência, foi o rosto de Helena, agora completamente formado na colmeia, seus olhos abertos e fixos nele, como se ela ainda estivesse viva. Rafael acordou em sua cama, suando frio e sem saber como havia chegado ali. Seu corpo estava coberto de marcas de picadas, mas ele ainda estava vivo. Porém, algo dentro dele havia mudado. Ele sentia as abelhas em sua mente, como se seus pensamentos estivessem conectados a elas. Ele tentava resistir, mas era impossível. No fundo, sabia que estava perdido. Naquela mesma noite, os moradores da vila ouviram um zumbido crescente, vindo da propriedade de Rafael. E no dia seguinte, a casa estava vazia. Rafael nunca mais foi visto. No entanto, as colmeias de sua propriedade continuaram a crescer, e as abelhas começaram a se espalhar, atacando qualquer um que se aproximasse demais. O jardim da casa, outrora um espaço de beleza e tranquilidade, havia se transformado em um cenário sinistro e opressor. As flores, que antes desabrochavam em cores vibrantes, agora pareciam murchas e desbotadas, como se tivessem sido drenadas de sua vida. As árvores cujas copas ofereciam sombra acolhedora estavam agora cobertas por colmeias inchadas e de formas irregulares, cada uma pulsando com o zumbido ameaçador das abelhas que as habitavam. O gramado, antes verde e bem cuidado, estava agora pontilhado de buracos e áreas de terra nua, como se a própria terra estivesse rejeitando o ambiente. Entre as plantas, podiam ser vistas ervas daninhas que cresciam com rapidez anormal, serpenteando por entre as raízes e tomando conta das áreas desertas, suas folhas afiadas balançando ao vento como se estivessem vivas. As colmeias se espalhavam por todo o jardim, crescendo nos troncos das árvores, nos arbustos e até nas paredes externas da casa. Elas pareciam se multiplicar e expandir, engolindo o que restava da beleza natural do lugar. O ar tinha se tornado cada vez mais pesado, com o zumbido constante e ameaçador das abelhas, que patrulhavam o jardim incansavelmente, atacando qualquer coisa que se movesse ou se aproximasse. Era como se aquele jardim tivesse se tornado um território proibido, dominado por forças malignas que não permitiam a presença de vida humana. Os visitantes, ao se aproximarem da propriedade, eram recebidos por um zumbido crescente e um aviso claro. Aquele jardim não era mais um lugar para os vivos. As abelhas, dotadas de uma inteligência sinistra, perseguiam qualquer intruso, até que ele se afastasse ou fosse vencido pelo veneno. O jardim de Rafael, agora um campo de batalha entre o natural e o sobrenatural, era um lembrete constante e sombrio do que havia acontecido ali. Um lugar de terror evitado por todos, temido e reverenciado como uma colmeia macabra, onde um apicultor e sua rainha bizarra reinavam eternamente sobre um exército de abelhas amaldiçoadas. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. E se você ficou até aqui nesse vídeo, considere a possibilidade de se inscrever, deixar like, deixar comentário se você gostou ou não do vídeo, com sugestões de que tipo de história você quer ver. E no mais, muito obrigada pela companhia
Um abraço bem grande e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!